Olá galerinha, todos bem? Sejam bem-vindos. Esse vídeo refere-se à correção da prova de escrevente do Tribunal de Justiça, a prova que foi realizada pela organizadora VUNESP no último dia 26 de abril de 2015. Prova de escrevente do TJ Litoral Interior, legal? Eu vou gravar só a parte de penal e processual penal. Vamos lá. Questão de número 25, a versão 3. O caput do artigo 293 tipifica a falsificação de papéis públicos, especial e expressamente no que concerne as seguintes ações: gabarito evidente, fabricação e alteração. A alternativa é fabricação e alteração, porque ele fala falsificar fabricando ou alterando. Legal? Então, consiste na fabricação e na alteração do papel. Essa é bem tranquila, texto de lei. 26. O crime de falsidade ideológica tem pena aumentada de sexta parte se... Claro, né, pessoal? Nós temos duas causas de aumento na falsidade ideológica. Se for praticado por funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, ou se a falsificação ou alteração for de assentamento do registro civil. A alternativa C. O agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo. Tranquilo. Peculato. 27 agora. Peculato culposo. 27. Peculato culposo, senhores, é o seguinte: se no peculato culposo ele reparar o dano até a sentença irrecorrível, se a reparação do dano preceder a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Depois a sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. E isso nós falamos muito em sala de aula, tem vários vídeos, etc. A alternativa B. Tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível. Muito tranquila a questão. A alternativa B. 28. O funcionário público que tem conhecimento de infração cometida no exercício do cargo por subordinado e que por indulgência não promove a sua responsabilização e também não comunica o fato ao superior competente, para tanto pratica... Ah, galera, muito simples, pô. O artigo 320 do Código Penal fala: deixar de responsabilizar o subordinado pela infração praticada no exercício do cargo, ou quando lhe faltar competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente por indulgência. Isso é o que? Condescendência criminosa. Bem tranquila a questão. 29. Com o intuito de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e falsamente diz ter praticado o crime que em verdade fora praticado por seu filho. João, galera, extremamente simples. Nós conversamos em sala de aula o seguinte: o crime de autoacusação falsa. O que diz autoacusação falsa? Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. É o 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. É o que aconteceu. O crime foi praticado por outra pessoa. E sempre quando a banca pede, a mesma coisa. Historinha do pai ou da mãe, por razões humanitárias, confessa o crime que o filho praticou. Autoacusação falsa. Alternativa D. Marcos, advogado, solicita certa quantia em dinheiro a Pedro, seu cliente, pois esclarece que mediante pagamento dessa quantia em dinheiro pode acelerar o andamento de um processo. Informa que seria amigo de escrevente do cartório judicial, o qual também seria remunerado pela celeridade. Segundo Marcos, Pedro inicialmente tem intenção de aceitar a oferta, mas verifica que Marcos mentiu, pois não é um amigo do funcionário público. Pedro nega a entregar a Marcos a quantia e não aceita a oferta. É correto afirmar que Marcos... Galera, nós temos um crime que está no rol dos crimes contra a administração da justiça, que é o 357, é clássico. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado
órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, ele praticou o crime de exploração de prestígio. Ele, aqui, ó, advogado, ele solicitou certa quantia de seu cliente a pretexto de influir em funcionário de justiça. A pretexto de influir. Ah, mas o sujeito não aceitou. Não tem problema. É um crime formal. Está claro? A pretexto de influir, ele já praticou o verbo. Lembrando que, se ele alega ou insinua que a vantagem é também destinada, tem aumento de pena. É bem tranquilo essas questões por eliminação aqui, ó. Praticaram corrupção passiva, não é corrupção passiva, que aqui é o advogado. Corrupção passiva e Pedro corrupção ativa, também não, porque os dois são particulares. Corrupção passiva, não praticaram crime algum, pois os fatos não evoluíram, nada a ver. Exploração de prestígio, alternativa é muito tranquilo. Agora vamos conversar a respeito da prova de direito processual penal. Ao Ministério Público compete, de acordo com 257 do Código de Processo Penal, fiscalizar a execução da lei e promover privativamente a ação penal. Senhores, compete privativamente o Ministério Público, né, promover a ação penal pública. A ação penal pública está lá no artigo 257. Legal? E ele é fiscal da lei no inciso 2. Combinado? Ação penal pública. Alternativa C. 32. No que concerne à estruturação da defesa de acusados em juízo criminal, é correto afirmar 263 do CPP. O acusado, que é advogado, pode apresentar defesa em nome próprio, sem necessidade de constituição de outro profissional. Senhores, ninguém é processado sem um advogado. Ninguém. Está claro? Ainda que ausente ou foragido. Acontece o seguinte: se o réu for advogado e por ter capacidade postulatória, ele pode defender-se. Por quê? Porque ele tem habilitação técnica. Não é recomendável, mas ele pode. As demais, pessoal, bem tranquila. Se você descarta. Se for indicado um defensor ao acusado, este não pode desconstituí-lo para nomear um profissional de sua confiança a qualquer tempo. Você tem de dar preferência ao advogado da confiança dele. Olha-se, apenas nos crimes graves o acusado deve obrigatoriamente ser assistido por advogado, podendo articular a sua própria defesa mesmo sem habilitação. Isso é hediondo. Em todos os crimes não há advogado sem advogado. Não há processo sem advogado. O acusado que não constituir advogado será obrigatoriamente defendido por procurador municipal ou estadual. Não. O juiz não pode indicar advogado de forma compulsória a um acusado, que sempre tem direito inalienável de articular a sua própria defesa, ainda que não seja habilitado para tanto. Não existe processo sem advogado. Se o réu não constituir um advogado, o juiz nomeará um advogado dativo. Alternativa C. Se ele for advogado, ele pode se defender. 33. Em que momento a lei processual penal considera que o processo completa a sua formação? Nossa, muito simples. O artigo 363 do Código de Processo Penal fala que o processo se completa, né? Completa a sua formação com a citação. Com a citação. Eu cansei de falar isso em sala de aula. Citação, porque noutra oportunidade ele colocou com a sentença. Não, com a citação. A 34 era para você completar. Completar, todos lembramos, né? Da 34 é para você o que? Ó, completar. Legal? Até aqui? Muito bem. Vamos lá. Nos procedimentos, já vou falar a certa, tá? Ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á. E aqui, pessoal, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias.
Então, a alternativa correta é a A. Os procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar, vai receber e vai determinar o quê? A citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Se você lembrar, nós trabalhamos muito o seguinte: oferecimento da denúncia, recebimento ou rejeição liminar, as causas de rejeição, citação, resposta à acusação em 10 dias, absolvição sumária, depois a audiência. Lembra disso? Muito bem, bem tranquila. Se você soubesse o roteirinho do rito, matava. 35. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar o juízo comum às peças existentes para a adoção de outro procedimento, de acordo com 538 do CPP, o rito adotado será o sumário. O sumário. É engraçado, né, que essa questão, mesmo se o candidato não soubesse, ele já respondeu de acordo com 538. 538 é o do sumário. Tudo certo. Então, o rito sumário. Porque nós falamos o seguinte, que no juizado especial, por exemplo, não tem citação por edital, não tem citação com hora certa. Se ele não for encontrado, manda para o rito sumário. Se virar muito complexa a causa, manda para o sumário. Legal até aqui? Por quê? Porque no juizado vigora alguns princípios: oralidade, celeridade, economia processual e informalidade. E claro que não pode faltar. 36. O processo perante o juizado especial criminal objetivará, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos à vítima e a aplicação da pena privativa de liberdade, não privativa de liberdade, que é a transação penal. Nesse caso, de acordo com o expresso texto do 62 da Lei 9.099, orientar-se-á pelos critérios de alternativa E: oralidade, informalidade, economia processual e celeridade apenas. Apenas oralidade, celeridade, economia processual e informalidade. São 4 princípios apenas. Estão lá no artigo 62 da Lei 9.099 de 95. A meu ver, a prova foi relativamente simples, de penal e processual penal. Foi simples, muito texto de lei. Quem estudou um pouquinho conseguiu, um pouquinho. Quem se dedicou mesmo, em sala de aula nós aprofundamos isso tudo. E o examinador, mais uma vez, não pediu o rito do júri, mais uma vez, não pediu aquele rito enorme do júri, aquele ritual litúrgico que a gente conversa bastante em sala de aula, mas nós estudamos e aprendemos o tribunal do júri também. Volto a dizer, repito, a prova foi relativamente simples, não vislumbro nenhuma alternativa para recorrer, né? Anulação de questão, não vislumbro, porque é muito texto de lei. Legal? Eu espero ter contribuído com vocês, com alguns vídeos. E só mais uma informação: fazendo o pente fino, sempre falo em sala de aula, ora vem recurso, ora não vem recurso. Essa não veio recurso, mais uma vez. Combinado? Então desejo muito sucesso a todos vocês, um grande abraço e confie, você pode. Valeu, tchau!